Aí, irmãos, nós ouvimos então esta mensagem falando sobre esses dois assuntos muito importantes para nós refletir. Primeiramente falando sobre a obediência que devemos aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e também um convite de Jesus e da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para nós encontrar a verdadeira paz. Observamos aqui, irmãos, esse texto desta palavra de Jesus, muito valorosa para nós, como sempre foi, mas também precisamos muito deste conforto, onde Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, a salvação da alma, ela se define apenas por um caminho, da mesma forma que a condenação da alma se define também apenas por um caminho. Na vida, nós sabemos, irmãos, desde os ensinos mais antigos, como assim o tempo de Jesus, com essas palavras, ele chamando as pessoas ao arrependimento dos pecados, a salvação da alma, e hoje, em nossos dias, através da doutrina que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo revelaram para nós, da mesma forma, dando sequência às mesmas palavras desde os tempos mais antigos. Por quê, irmãos? Porque a salvação e condenação da alma só tem dois caminhos, como o próprio Jesus falou. Há só dois caminhos. Há só dois caminhos que se pode caminhar. Jesus deixou muito bem claro: a salvação para aqueles que aceitam o seu jugo, isto é, a sua lei, os seus ensinos. Como ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo, isto é, a minha lei, os meus ensinos. E por outro lado, Jesus, certa vez, ele disse que, havendo só dois caminhos, ele disse também que o caminho que ele ensinava era estreito, o caminho da salvação. E ele chegou até a dizer que poucos eram que seguiam por esse caminho. E o nosso Divino Mestre afirmou claramente, dizendo que o outro caminho é largo, espaçoso, mas ele também disse que leva à condenação. Então veja, irmãos, que não há uma terceira opção, uma terceira via. Ou a pessoa aceita os ensinos de Jesus, a sua doutrina, as suas regras, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, ou a pessoa automaticamente ele seguirá por outro caminho. Não há opção da pessoa dizer assim: não, eu não vou seguir tudo que Jesus falou, mas também não vou seguir outro caminho, porque não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho. Irmãos, e essa definição é muito bem claro na nossa doutrina, como já foi no passado, que ela é definida aqui na vida do corpo. É um direito do ser humano que Deus deu, dele escolher o seu caminho. E esse caminho, irmãos, a escolha é individual, embora todos tenham o dever de um ajudar o outro, como vem ensinando nesse texto aqui, que nós, desde a infância, irmãos, felizes é aqueles que têm pais apostólicos, que desde a infância, os seus pais já mostram o caminho do bem, que é seguir a Santa Avó Rosa. Por que, irmãos, que os pais fazem de tudo para ensinar os seus filhos a seguir a Santa Avó Rosa? Porque eles também aprenderam a seguir a Santa Avó Rosa. Irmãos, tem um hino do nosso inário, é o 161, que nós cantamos e dizemos assim: nós seguimos a Avó Rosa. É uma expressão que nós cantamos desde lá muito antigo, porque, irmãos, no começo desta igreja, as pessoas seguiam a Avó Rosa, porque eles ainda nem sabiam quem era a Avó Rosa. Mas por que eles aprenderam a seguir a Avó Rosa? Porque ela era boa, porque ela amava o seu povo, porque eles sabiam que ela falava com Jesus, não existia dúvida, a não ser aqueles que não creram, mas eles não sabiam quem ela seria depois, como Espírito Consolador, não sabiam da sua missão e nem ela sabia. Mas, irmãos, aquele povo que era poucos, que é do princípio da igreja, quando eles conheceram a Avó Rosa, eles não desistiram mais de seguir a Avó Rosa.
E eles fizeram muito esforço, porque, irmãos, a avó Rosa fazia parte da vida deles, porque ela resolvia todos os problemas das pessoas, assim como Jesus. Quando Jesus, irmãos, apareceu lá naquelas terras, lá da Galileia, lá para onde ele andou, tudo para aquele país, as pessoas, irmãos, que passaram a conhecer Jesus e puderam entender que ele era um santo, eles esqueceram das suas vidas. Muitas daquelas pessoas, irmãos, esqueciam até que eles tinham que se alimentar, eles andavam atrás. Aonde Jesus ia? Aonde Jesus ia? Como está muito bem claro naquela palavra lá, que certa vez Jesus olhou assim, tinha uma multidão tão grande, mais de 5.000 pessoas, e irmãos, e já era tarde, e eles não estavam nem preocupados se eles iam comer, se eles iam dormir, ou o que eles iam fazer. Eles queriam ouvir Jesus, e Jesus falou para os apóstolos tomar providência para não deixar eles ficar com fome. Por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles viram que Jesus era bom. Jesus era alguém diferente de tudo que eles tinham visto no mundo. Jesus era humilde, Jesus tinha uma palavra de vida, Jesus, irmãos, fazia milagres, Jesus falava do reino dos céus. E por que as pessoas aprenderam a seguir a avó Rosa, como nós cantamos nesse hino? Porque as pessoas, desde o início, irmãos, eles perceberam que a avó Rosa era igual a Jesus, e aí eles também aprenderam que ela falava com Jesus. Ela era igual a Jesus porque ela seguia as orientações de Jesus. Então as pessoas passaram a seguir a avó Rosa. Irmãos, e quando ela deixou a sua vida nesta terra para passar a exercer o seu ministério em espírito, óbvio que isso trouxe uma preocupação muito grande para aquelas pessoas, muito grande, porque eles não entendiam, eles não sabiam quem era a avó Rosa. E eles acharam que ali tinha tudo se terminado. Então foi, como diz na doutrina, irmãos, foi dias de muito sofrimento, muita angústia. Porque a Santa Avó Rosa, irmãos, como eu diziam, a Avó Rosa, as pessoas estavam doentes e falavam para ela, vó, tem alguém doente lá na minha casa, ela dizia assim, eu vou mandar um pastor lá orar. Era costume da época, porque a igreja não tinha alcançado ainda o grau de santidade que temos hoje. Então, a avó Rosa precisava mandar um pastor lá orar. Outros diziam, lá perdi uma paz lá em casa, porque alguém está perturbado. A avó Rosa mandava um pastor ir lá orar naquela casa. Irmãos, e eles aprenderam que ela era assim, resolvia os seus problemas. Aí quando eles perderam a avó do corpo, aí ficaram muito tristes. Irmãos, mas o que mudou na vida desse povo? É que em pouco tempo eles aprenderam com o santo irmão Aldo que a avó Rosa, ela não tinha diminuído o seu mérito, tinha aumentado. Porque até mesmo na mensagem da hora milagrosa, ela não era anunciada como a santa de Deus. E foi autorizado a anunciar o seu nome, até mesmo na hora milagrosa, ela sendo a grande bênção de Deus. Irmãos, sabemos que já é do nosso tempo, nós da nossa época, em que quando começou a ser anunciado o nome da avó Rosa como santa de Deus, foi aonde houve o maior crescimento desta igreja. Milhares de pessoas despertaram, porque ouviram falar de uma santa nova, uma santa poderosa, que em nome de Jesus fazia milagres, curava os enfermos, libertava, não precisava mais a avó Rosa mandar os pastores ir orar na casa das pessoas. As pessoas aprenderam que eles tinham direito de Deus, deles pedir, e a própria Santa Avó Rosa ir lá na sua casa. E ela ia, porque as bênçãos, os milagres surgiram, muitos milagres extraordinários, e convenceu milhares de pessoas. Irmãos, então nós aprendemos com a avó Rosa, hoje aprendemos com a Santa Avó Rosa, através do santo irmão Aldo, que ela é a santa de Deus, que veio para, em nome de Jesus, formar uma igreja santa. Irmãos, esta igreja não vai mudar, não tem como mudar. Eu sei que a direção da igreja colocou essa mensagem aqui, alertando para que os irmãos tomem cuidado, porque pessoas erradas vai ter até o fim.
Isso está previsto na lei de Deus, o joio vai ficar até o fim, Jesus que falou. Tem que tomar cuidado. Sempre vai haver pessoas mal intencionadas, que não querem sair da igreja, porque sabem que esta igreja é boa, sabem que a Santa Avó Rosa é uma santa de Deus, às vezes tem medo de sair dessa igreja, e quer ficar aqui protegido, na sombra desta árvore da vida, e daí, mas não quer aceitar as leis de Jesus, que as leis da Santa Avó é as leis de Jesus, como eu disse aos irmãos, não tem uma terceira opção. Ou a pessoa aceita os ensinos de Jesus e vai para os céus, ou ele segue o caminho que o próprio Jesus falou, que é o caminho largo que leva à condenação. Inclusive ele falou que muita gente vai por esse caminho. A opção, irmãos, é individual. Crianças, até seus 12 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, é a responsabilidade dos pais. Eles, até pela lei, os pais têm domínio sobre os seus filhos até essa idade. Os pais precisam manter sua autoridade, o seu respeito, e não dar o direito deles saírem desta igreja, até porque eles são dependentes dos pais. Nenhum pai vai abandonar seu filho de 10 anos, 9 anos, 8 anos na rua, porque não quer a igreja. Eles têm o dever de ser apostólico, porque os pais assumiram o compromisso. Irmãos, mas quando eles se tornam uns jovens com maior idade, adulto, irmãos, os pais perdem o domínio sobre os seus filhos. E às vezes sofrem muito, porque ensinaram o caminho do bem, o caminho dos céus, e às vezes esse jovem começa a desenvolver um ideal estranho, porque às vezes aprende lá na escola, na faculdade, começa a estudar, e às vezes começa a ser elevado o seu pensamento, que as coisas não são bem assim. Mas, irmãos, nenhuma faculdade do mundo, nenhuma escola do mundo vai lhe provar que existe um terceiro caminho que não seja do céu ou da condenação, e que esse caminho seja bom. Não existe. Pode estudar, pode até querer criar um novo caminho, mas pode ter certeza que lá na frente ele vai cair no caminho largo. E ele se engana e às vezes quer enganar outras pessoas. Às vezes e às vezes também eu já sei de casos de que não é o jovem. Eu já sei de casos de família que foi o contrário. Que os pais, depois de tantos anos de igreja, desacreditaram na Santa Avó. E deixaram esta igreja, e os filhos ficaram na igreja, e até tem ministério nesta igreja. Eu falo, irmãos, porque sabemos que isso já houve em muitos casos, que os pais que trouxeram os filhos para a igreja, depois se cansaram, foram em conversas estranhas e deixaram de crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. E os filhos que aprenderam que esta igreja é boa, não seguiram nem seus pais, ficaram com a Santa Avó Rosa, e bem que fizeram. Irmãos, graças a Deus, nesta igreja, como diz nesta mensagem, não temos idolatria, não temos fanatismo, ninguém é obrigado a crer na Santa Avó Rosa, ninguém é obrigado a aceitar o Santo Irmão Aldo. Nós, como apostólico da Santa Avó Rosa, temos o dever de ajudar as pessoas, mas não obrigar eles a ir para o céu, seja quem for. Nós temos a missão, irmãos, de ajudar com o nosso exemplo, da forma que nós pudermos. Mas se alguém pegar o caminho errado, fazer o quê? Boa viagem. Se alguém quiser optar por o caminho errado, desde que vá consciente, nem Deus, nosso Pai, não vai obrigar essa pessoa a ir para os céus, seja quem for, desde que ele não atrapalhe o nosso caminho. Se ele optar e não querer esta igreja, não querer a Santa Avó Rosa, paciência. Nossa missão é anunciar a Santa Avó. A missão, irmãos, de convencer uma alma é dela o Consolador. Foi Jesus que falou. O Consolador, o Espírito da verdade, ele tem a missão de convencer as pessoas. Nossa missão é de anunciar, para que as pessoas não sejam iludidas e não sejam enganadas. Mas se ela optar livre e espontânea vontade, paciência. Vamos fazer o quê? Como eu disse, os pais têm a obrigação de cuidar dos seus filhos enquanto são crianças. Mas se depois de adultos eles acharem um terceiro caminho dizendo que vai para o céu, fazer o quê? Não podemos fazer nada. Irmãos, desejamos, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que as pessoas tenham bom entendimento. Porque é muito triste, irmãos, uma pessoa ficar nesta igreja, às vezes tantos anos,
Há pessoas que ficou décadas nessa igreja e depois, por algum motivo, irmãos, não quis ficar mais nessa igreja. É muito triste. Às vezes parte de família, às vezes famílias inteiras, mas a Santa Avó Rosa é a missão dela, Consolador, tomar conta dessas pessoas. Ela, o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Maria Santíssima. Mas nós seguimos a Avó Rosa. Hoje é a Santa Avó Rosa, mas nós continuamos seguindo a Avó Rosa, porque ela é o nosso Espírito Consolador. E continuamos seguindo o Santo Irmão Aldo com muita fé, com a consciência limpa do nosso dever cumprido, e vamos defender o reino dos céus, irmãos, enquanto Deus nosso Pai permitir que nós fique aqui nesta terra. Amém. Vamos ouvir ainda, para finalizar, um hino cantado pelo coro, a palavra que fortalece e consola. tudo se transforma em consolo e paz.
longe ou perto, sentimos sempre a sua presença. Avisos aqui antes de nossa oração. Atendimento ao Conselho por telefone. Comunicamos que o Conselho Deliberativo irá atender os irmãos pelo telefone 11 2941 7066, opção 1, ramal 4002. Este atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. Presença nas congregações fora de horário das reuniões. O Conselho Deliberativo vem mais uma vez recomendar às nossas irmãs que não podem estar no salão sozinha, principalmente onde nosso pastor itinerante pode chegar a qualquer momento, mesmo que seja para fazer limpeza, arrumação de material do coral, devem esperar que outros obreiros chegar. É melhor se reunirem e marcar o dia da limpeza para estar todas juntas para realizar o trabalho. Orientação sobre o boletim. Senhores pastores e pregadores, é do conhecimento do Conselho Deliberativo
que alguns pastores se negam em fazer a leitura do boletim e afirmam de púlpito que não tem a necessidade, e outros usam exemplos totalmente fora do tema da mensagem do boletim, causando dúvidas aos nossos irmãos que nos indagam sobre tais afirmação. O Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, avisa mais uma vez que os membros do Ministério que não quiserem seguir as orientações do Santo Irmão Aldo sobre a leitura do boletim podem solicitar e deixar o seu cargo ou irão perder o cargo retornando à condição de membro. Escala de serviço. Nas congregações onde são escalados 2 obreiros na porta, os mesmos devem estar em constante vigilância e comunhão com os santos e anjos que ali estão presentes desde a abertura até o final da nossa reunião. Jamais devem ficar distraídos conversando como se não tivessem em momento de reunião, ou abandonarem o seu posto. Os obreiros escalados na porta são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Convido os irmãos que puderem ficar em pé para junto nós finalizar nossa reunião. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Santíssimo, eterno, glorioso Deus, nosso Pai, chegamos ao final de mais uma reunião, com muita alegria em nossa alma por poder passar aqui esses instantes tão felizes, onde nós encontramos o alimento que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, traz para a nossa alma, através da unção e a virtude do Espírito Santo de Deus. Também os santos e anjos, profetas, apóstolos, que cumprem missão especial e vêm nas nossas reuniões trazer alegria, trazer esperança. Nós amamos muito esta igreja, é um presente de Deus para nós. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, abençoe todo este povo, esses que estão aqui reunidos, que estão em sua casa, aonde estiverem, em qualquer cidade do mundo. Sabemos que há pessoas no mundo todo que estão acompanhando as nossas reuniões. Por isso, Santa Vó, nós sabemos que a Senhora envia os seus anjos para levar esperança, levar alegria, levar saúde, levar paz, levar tranquilidade, para que eles continuem firme, confiando na Senhora. Também eu peço, Senhor Jesus, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, que atenda o pedido de oração, Santa Vó Rosa. A Senhora conhece a vida dessas pessoas que colocaram aqui os seus nomes nesta caixinha. Se eles estiverem doentes, com algum problema de saúde, problema na casa, na família, Santa Vó Rosa, às vezes pessoas que não são nem desta igreja, mas conhecem o seu nome e pediram para colocar aqui os seus nomes. Pedimos que a Senhora atenda o pedido de oração desses teus filhos e agora despede todos nós para voltar em paz para a nossa casa, com a bênção e a graça de nosso Deus, nosso Pai, e assim seja louvado e glorificado o Reino dos céus hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.